queria então, irmãos, começar essa manhã dizendo assim para você, aliás, fazendo uma pergunta. Quem aqui tem consciência que já cometeu um pecado? Levante sua mão. Você tem consciência que já pecou? Tem uma palavra que nós nunca ministramos aqui sobre confissão contínua. Alguém já me ouviu falar sobre isso, né? Confissão contínua. O que é a confissão contínua? A confissão contínua é aquele reconhecimento de que todos os dias nós cometemos erros e todos os dias precisamos acertar. A Bíblia diz assim, irmãos, não há um justo sequer. É a Bíblia que diz isso. João, em uma de suas cartas, o apóstolo João, em uma de suas cartas, ele escreveu assim, seria bom que ninguém pecasse. Olha o que ele diz, seria bom que ninguém pecasse. Então ele já está dizendo alguma coisa muito séria, né? Ele já está afirmando que inevitavelmente nós vamos cometer erros. Agora, Deus preparou mecanismos para que nós não vivamos no erro. Então o próprio João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a ideia da confissão contínua é nós reconhecermos que todos os dias nós precisamos fazer um ajuste, fazer uma prestação de contas. No geral as pessoas fazem isso à noite, né? Antes de dormir. Mas a ideia é você reconheceu uma falha, a ideia é você correr para o Senhor e acerta ela, porque nós estamos sujeitos a cometer falhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém nunca vai nos ver nesta igreja como eu penso que a maioria dos cristãos, né, irmãos? A maioria dos cristãos e a maioria dos pastores, deixa eu defender os pastores aqui. Ninguém vai nos ver fazendo apologia ao pecado. Ninguém vai nos ver fazendo isso. Por que não vai nos ver fazendo apologia ao pecado? Porque nós convivemos com o pecado? Porque nós pecamos? Não, porque nós sabemos que o pecado nos separa de Deus. Simples assim. Então nós não vamos nunca defender o pecado, ficar fazendo defesa do pecado. Não, nós pecamos, cometemos um erro e a Bíblia diz, nós devemos ir ao Senhor e consertar aquele erro. Os mecanismos estão aí, as ferramentas o próprio Deus nos deu, né? Arrepende, aquele processo, lembra que eu falei? Eu sempre falo do processo, como é o processo de restauração? Como é que funciona o processo de voltar para Deus? É simples, ele tem 4 momentos, né? 4 estágios. Primeiro é o reconhecimento, irmãos. Ninguém conserta nada sem reconhecer. Então a gente parte do reconhecimento. Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou errado. Enquanto nós não reconhecemos um erro, nós não damos nenhum passo na direção para consertá-lo. Não tem jeito. Depois do reconhecimento vem o quê? Arrependimento. É impossível ter arrependimento sem reconhecimento. Não, eu me arrependi do que eu fiz, daquele erro que eu cometi. Mas também, olha, eu cometi aquele erro por causa disso. Isso não é arrependimento, porque ele não foi acompanhado de um reconhecimento. Não, eu reconheço que eu errei, acabou. Quem errou? Não foi fulano, não foi ciclano, não foi beltrano, não. Quem errou fui eu. Quando Davi foi confrontado por Natã, e mostra o pecado de Davi, você não vê Davi argumentando. Pode ler o texto. Você não vai ver Davi argumentando, não, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Você não vai ver. Você sabe qual é a atitude de Davi? Quando Natã aponta o dedo para ele e diz assim, você é esse homem que cometeu esse pecado. Davi baixa e diz assim, pequei contra ti, Senhor. Só isso. Sabe o que significa isso? Eu reconheço. Aí ele arrepende e aí você olha para a vida de Davi de lá para lá. Você nunca mais vai ver Davi cometendo aquele erro. Porque foi um arrependimento genuíno, que foi alicerçado num reconhecimento. Então, primeiro reconhecimento, arrependimento, depois confissão. Ninguém confessa um pecado sem primeiro ter reconhecido esse pecado e arrependido dele. Não há confissão. Essa confissão não vai ser genuína. Eu queria confessar aqui um pecado, mas você não passou pelos 2 outros estágios lá, que é o do reconhecimento e do arrependimento. Existem inúmeras, ouça o que eu vou dizer, existem inúmeras pessoas, que elas não compreendem essa verdade que eu estou dizendo aqui, que nós temos conversado tantas vezes, né? E por conta disso, elas estão carregando ainda um fardo imenso, porque elas não estão passando pelo processo, que é o reconhecimento, o arrependimento para a confissão. Ela quer confessar um pecado para Deus, porém Deus está olhando o coração dela e Deus não está vendo lá um reconhecimento, nem um arrependimento.
E por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo todo, ele gera frutos. O arrependimento genuíno, ele gera fruto. Ele vai gerar um fruto. Você vai olhar para a pessoa e você vai ver um fruto do arrependimento dela. O pecado devidamente reconhecido, arrependido e confessado, ele produz um fruto. E que fruto é esse? É o quarto estágio. É o abandono. Ele arrepende, ele confessa, e aí ele abandona, que é o texto de Provérbios, né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ouça aqui, a Bíblia que diz isso. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Porém, aquele que os confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Abandono. O que Deus abomina, irmãos, Ele não te larga porque você cometeu um pecado. Ele te larga quando você resolve viver a prática daquilo. A prática é que é a desgraça. Porque eu vivo uma vida na prática de algo que é errado. Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não reconheço, né? Eu não me arrependi. E a minha confissão foi fajuta. Eu não confessei verdadeiramente. Então por isso eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, assim, o livro de Malaquias, nós temos falado, né? Ele é marcado por esse tema, né? Que é Deus confrontando o seu povo nos seus pecados, e o povo retruncando, né? Não reconhecendo o seu pecado. Então por isso que eu estou falando de reconhecimento nessa manhã. E de que nunca você vai ver aqui uma postura de apologia ao pecado. Nunca vamos fazer isso. Nunca, nunca, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero ler com os irmãos agora de manhã, Malaquias 3, capítulo 3. Nós estamos lendo partes dos capítulos, né? O livro vai até o capítulo 4. O livro tem 4 capítulos, né? E nós estamos lendo partes dos capítulos. Eu aconselho você a ler o livro todo, né? Você está tendo uma ideia, uma panorâmica desse livro, que vai te ajudar muito quando você for ler o livro todo. Então no capítulo 3, no verso 7, Deus faz uma declaração aqui, irmãos, que é muito séria. Deus diz para eles assim: olha, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Eu queria parar aqui. Ele diz: desde os dias dos vossos pais. Deus está trazendo, irmãos, Deus está trazendo à memória lá o começo. É como se Deus estivesse dizendo para eles: o que está acontecendo hoje é apenas uma sequência do que sempre aconteceu. Deus está dizendo para eles: o homem nunca foi fiel. Nunca houve fidelidade entre os homens. Os homens nunca trataram comigo no nível que eu gostaria que eles tratassem. Os homens nunca foram fiéis comigo como eu sou com eles. Se nós fizermos uma avaliação, irmãos, nós, da nossa vida, lembra que nós temos dito que nós não estamos aqui simplesmente para ler esse livro, né? E aprender: olha como esse povo era mau, né? Olha como esse povo não honrava a Deus, olha como esse povo era desrespeitoso. Não, a gente está aqui para se identificar com aquilo que nós estamos vendo. E como eu disse no domingo passado, onde a carapuça cabe, a gente tem que pôr, né? Então, se de repente eu percebo que algumas coisas que são colocadas aqui para esse povo são exatamente, sei lá, alguma delas, aquilo que eu estou vivendo, que tem sido a minha dificuldade, o que é que Deus espera? Deus espera que eu faça um conserto disso. Então Deus está dizendo para eles, Deus está trazendo lá para o começo. Sabe que começo é esse que Deus está trazendo, irmãos? Deus está falando desde o Éden.
Ele falou, lá desde o tempo dos vossos pais, é que é assim. Deus está trazendo a memórias deles Abraão, Isaac, Jacó, Israel, os reis, os reinos. Deus está trazendo tudo à memória aqui. Tudo. A grande questão é aqui, Deus está dizendo para ele, olha, desde o tempo dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos. Eu dei uma palavra para vocês e vocês fizeram um pouco caso dela. Aí de repente a gente pode pensar assim, né? Poxa, esse povo de fato, né? Deus desde o começo, Deus levantou Abraão, Deus deu para eles um sonho, né? Deus teve um projeto, incluiu eles como nação e como uma nação peculiar. Sabe como é que Deus chama Israel, irmãos? De primogênito. Deus falou para Israel, tu és meu primogênito. Então Deus sempre tratou, sempre cuidou, sempre preservou. Então a gente poderia estar olhando assim. Mas a questão é quando a gente analisa isso que Deus está dizendo para ele, ó, desde os vossos pais, e a gente começa a pensar nessa trajetória dos pais, entende? Até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, houve um tempo em que Deus parou de falar, cerca de 400 anos, Deus não falou. A gente chama isso de período interbíblico, né? Deus não falou. E de repente, quando Deus volta a falar, é através de quem? João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Sabe o que João Batista disse para o povo que estava descendo para batizar? Arrependei-vos. Sabe como é que termina a mensagem de Malaquias? Deus dizendo para eles, retornai a mim e eu retornarei a vós. Avaliem todos os seus pecados e voltem para mim, que eu volto para vocês. Aí João Batista aparece, dizendo, voltem para mim. Deus está dizendo, voltem para mim. Você entendeu, irmão? João Batista está batendo na mesma tecla. Voltem para mim, que eu vou voltar para vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está na hora, venham. Mas sabe, esse povo começou a descer. Vocês vão entender por que eu comecei falando daquele jeito. Esse povo vai começar a descer para batizar. E alguma coisa está errada nesse batismo aí, nessa atitude. Porque o que é o batismo, irmãos? Fala para mim, você que já foi batizado. É o reconhecimento público do seu arrependimento. Eu confesso, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu me arrependo desse pecado. Eu confesso esse pecado. Jesus, eu estou agora descendo as águas do batismo e dizendo para o Senhor, nunca mais eu vou viver na prática desses pecados. Mas João Batista está lá, irmãos, dizendo isso para ele. Olha, tornai para mim que eu tornarei para vós. Abandonem a prática do que vocês estão fazendo. Mas tinha alguma coisa errada, Rose, nisso aqui. Sabe por quê? Sabe o que é que João Batista vai falar? João Batista, num determinado momento, parece que vai enchendo, o profeta vai enchendo, e chega uma hora que ele transborda, e ele vira para o povo e diz assim, quem vos ensinou, vos orientou a fugir da ira vindoura? Aí sabe o que ele diz? Produzi, pois, hoje frutos dignos do vosso arrependimento. Então essa história de vem lá dos seus pais, que Deus falou, irmãos, atravessa o período interbíblico e vai cair dentro da igreja. E ainda hoje, pode ter certeza disso, nós podemos ouvir a voz de Deus ecoando e dizendo, retornai para mim e eu retornarei para vós. Certamente ainda hoje, irmãos, Deus está mostrando para nós, como mostrou através de Malaquias, todos os erros do povo, tudo aquilo que afrontava Deus, tudo aquilo que feria o coração de Deus e que interferia no relacionamento de Deus com o seu povo. Deus ainda hoje está mostrando para a igreja, e nós estamos com a mesma atitude que nós estamos lendo nesses últimos domingos, confrontando Deus e dizendo, não é assim, o Senhor está errado.
Se Deus disser para nós, as suas prioridades não são as minhas, porque a minha é salvar, a sua é cuidar de você mesmo. Estou falando nós, Deus dizendo isso para nós, não eu estou falando para você, estou falando para nós como igreja. Se Deus disser hoje de manhã para nós, as suas prioridades é a sua própria vida, seu Deus é seu umbigo, como ele já disse outras vezes, é o seu ventre. Se Deus disser isso para nós, é possível que nós o confrontemos. Não, Senhor, não é assim, eu me acordo todo dia, eu dobro o meu joelho, eu oro, eu falo com o Senhor, eu tomei uma decisão, eu larguei o pecado. Ele vai dizer, você não testemunha, você não ganha uma alma, você é uma árvore infrutífera, você é um ventre estéril. Será que Deus estaria falando muito duro conosco se falasse assim? Será que nós íamos confrontá-lo e dizer, não, Senhor? E se Deus dissesse, me apresenta aí os teus fachos, os teus feixes, melhor dizendo, os teus feixes, onde é que estão os teus frutos? Se Deus falasse isso para nós, será que Ele poderia falar isso para nós hoje? Não responda, será que Ele poderia? Pense aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Porque o que Jesus diz, irmãos, nas Escrituras muito claramente Ele fala, não pensais vós que me escolhestes. Ele está dizendo, não foi você que me escolheu. O texto bíblico ele diz, não pensais vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Fui eu quem escolhi vocês. E ele diz a razão dessa escolha, a proposta dessa escolha. Ele diz, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Ele poderia perguntar nessa manhã, onde estão os frutos? Você entende o que Deus está falando conosco, irmãos? É que quando ele diz nesse texto aqui, quando ele fala, antes da igreja, antes de João Batista surgir, quando lá ainda em Malaquias, tratando com o povo, mostrando suas debilidades, mostrando seus erros, e o povo confrontando, ele chega um momento em que ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ele está dizendo, desde o tempo dos vossos pais foi assim. Era como se Deus estivesse dizendo, eu tinha uma expectativa em vocês, mas isso aí já vem de longe. Desde os vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos. Então esse desde os nossos pais, a gente precisa fazer uma leitura disso. O que é que isso significa? O que é que ele está querendo dizer aí? Ele está apontando para Adão, que falhou lá no Éden, e ele está apontando para toda a história que se segue, irmãos. Toda ela, até aqui em Malaquias. Nós gostaríamos de parar aqui em Malaquias e dizer que bom que foi até aqui. Agora tudo é diferente, porque agora nós vivemos no tempo da graça, né? Jesus desceu, esse povo, isso foi assim porque o Salvador não tinha descido, né? Isso foi assim porque era o tempo dos sacrifícios de animais. Mas agora não, o Filho de Deus se fez homem e ele se fez um sacrifício vicário, né? Ele fez um único sacrifício. A Bíblia diz, de uma vez por todas ele entrou no local mais profundo do santuário para oferecer-se ali como sacrifício. De uma vez por todas, não tem mais necessidade de sacrifício. Jesus fez isso de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então seria bom que isso, né? Ele não estava lá. A graça ainda não havia se manifestado. Mas agora aqui com João Batista veio e preparou o caminho. Jesus surge no cenário. Depois de 30 anos, ele surge no cenário e vai pôr em prática o seu ministério. E o seu ministério não tem outra prioridade que não seja salvar aquele que está perdido. Então agora que eu recebi Jesus, lá era diferente, não tinha o Filho de Deus, mas agora aqui não. Aqui é outra história. Aqui eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. O meu Deus desceu, se fez homem por minha causa. Agora isso aqui já não é mais uma realidade no meio da igreja. É assim. E Deus ainda continua dizendo a mesma coisa que Ele disse aqui através do profeta Malaquias. Ele continua dizendo para nós. Você vê, irmãos, a gente lê um verso, um versículo. Você vê o quanto que Deus fala conosco.
Sabe, irmãos, mesmo a repreensão de Deus, mesmo quando Deus nos repreende, mesmo quando Deus nos traz aqui para dizer uma palavra que parece muito dura às vezes, né? Ele faz isso por amor, Silvio, não tem outra razão. Não tem outra razão, irmãos. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho a quem ele ama. Tem um texto bíblico que diz que o pai, falando conosco, né? Diz que o pai que despreza a vara da correção odeia o seu filho. O pai que despreza a correção, o pai que não disciplina seus filhos, a Bíblia diz que ele odeia seus filhos. Porque se ele amasse, ele disciplinava. Porque a disciplina, ela é para aparar as arestas, né? Para nos melhorar. Então você vai perceber aqui nesse texto, na forma como Deus fala aqui no livro de Malaquias, que não há ódio no coração de Deus, há uma dor, mas há um profundo amor, principalmente quando ele diz assim: olha, tornem para mim, voltem, se vocês fizerem isso, eu vou tornar para vocês também. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. As minhas prioridades precisam ser as prioridades que Jesus tinha na vida dele. Para mostrar a esse homem que tem um Deus que nos ama e que se preocupa conosco. O perdão é um ponto referencial ao próprio homem, né? A partir do momento que ele se arrepende, pede perdão, eu acho que é um começo de vida para ele. É muito forte Deus falando com o povo e Deus falando conosco. O quanto nós precisamos ser transformados mesmo, essa aqui é a verdade. Quem não gosta da varinha da disciplina, né, não ama seus filhos. E Deus só confirmou, porque eu sempre amei a varinha da disciplina. E hoje eu tenho uma filha perfeita. Eu tenho que confessar, me arrepender, confessar, reconhecer e deixar. E isso é para mim tem que ser uma confissão diária. Se Jesus não tivesse prioridade, onde eu estaria hoje? Deus fala conosco e a gente tapa os ouvidos porque aquilo que Ele falou não condiz com aquilo que a gente quer. É difícil aceitar. Eu digo que não vou mais fazer uma coisa e continuo fazendo, e ele está cansado, eu peço perdão e continuo fazendo as mesmas coisas. E isso vem de lá dos tempos dos meus pais, de lá de trás. Para eu me achegar a ele, e se achegar a mim, eu tenho que pedir perdão, reconhecer, confessar e deixar. Arrepender não é só a gente se arrepender do pecado. Arrepender é às vezes a gente está distante de Deus e não reconhecer que a gente está distante de Deus. E Deus fala pra gente: se arrepende e volta ao primeiro amor, a me amar da forma que eu quero que eu te amo.